Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira, nesse nosso encontro muito produtivo, onde nós sempre trabalhamos temas que ajudam você, profissional da área de treinamento e desenvolvimento, práticas e rotinas da área de desenvolvimento humano. Eu me chamo Nívia Leite, sou psicóloga e coach e tenho 16 anos de experiência nessa área. E tudo que eu desejo nesse momento é realmente trazer para vocês dicas de como vocês implantarem processos de desenvolvimento humano dentro da sua organização. Então hoje nosso tema vai ser falar sobre gestão por competência. Eu não poderia começar esse tema sem trazer uma reflexão que toda empresa que deseja ter sucesso, que deseja se destacar no mercado, ela precisa acreditar e principalmente investir no seu capital intelectual, que são as pessoas. Então hoje o mercado está muito volátil, muito competitivo e é muito importante que as organizações elas invistam nos seus profissionais para que cada vez mais eles tenham competência para desenvolver suas atividades e possam com isso ganhar notoriedade no mercado. Ainda existe muita resistência no mercado de implantar processos de desenvolvimento humano dentro das organizações. Acredite, ainda existem empresas que pensam: eu não vou gastar dinheiro com isso, por que eu tenho que investir numa pessoa que depois vai embora? Então, esses pensamentos ainda existem em muitas organizações, mas está acontecendo uma virada de século, tá, gente? Então, as empresas que estão com esse pensamento estão ficando para trás e já estão acordando com essa realidade. Então, a empresa que quer se destacar no mercado precisa desenvolver pessoas, tá? Então, é muito importante isso, principalmente porque o maior desafio que nós, profissionais da área de recrutamento e seleção, sofremos é quando nós vamos captar profissionais no mercado. Nós nunca conseguimos encontrar profissionais que tenham 100% das competências requeridas para aquele cargo. Então, o que nós fazemos? Nós contratamos aquele profissional que apresenta a maior quantidade de habilidades para aquele cargo e depois, dentro da organização, nós criamos um projeto, que é o Gestão por Competências, onde o colaborador tem a oportunidade de ser desenvolvido com essas habilidades. Então, veja o quanto é importante e, principalmente, quando eu decido implantar o processo de gestão por competência dentro da minha organização, ela mexe com diversos subprocessos da área de desenvolvimento humano, começando pelo recrutamento e seleção, que eu vou falar mais detalhadamente lá na frente. O que eu quero trazer para vocês é que profissional de treinamento e desenvolvimento decidiu implantar gestão de competência na sua empresa, primeiro passo, estudar sobre esse assunto, entender o que é uma competência, pesquisar sobre competências comportamentais, organizacionais, técnicas, já lhe definir um conceitozinho, realmente se dedicar a esse trabalho. Isso é fundamental, porque vocês serão as pessoas que vão defender essa ideia, mas principalmente defender a importância que é você fazer uma implantação de um processo de gestão de competências dentro de uma organização, tá? Então, vamos começar entendendo, primeiramente, o que é uma competência. Embora seja um conceito muito popular já no mercado, que as pessoas repetem bastante, mas é importante você entender isso para que depois você possa ajudar as lideranças a transmitir esse conhecimento dentro das suas equipes. Então, competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Eu sempre digo, nos treinamentos que eu faço dentro do processo de treinamento e desenvolvimento, que eu não posso pensar numa competência sem juntar esses 3 elementos. Então, toda vez que eu falo, a Nívia tem a competência de comunicação, eu preciso saber o quanto de conhecimento a Nívia tem sobre esse assunto, se ela tem habilidade prática, né, e se ela realmente tem a motivação de fazer aquilo no dia a dia. Se os 3 elementos não estiverem trabalhando consecutivamente, em paralelo, não é uma competência.
Então, isso tem que estar muito claro, porque são as perguntas mais frequentes que as lideranças nos fazem. Nívia, mas como que eu vou avaliar meu colaborador nessa competência? Eu falei, é simples, você vai pensar, Nívia, está sendo exigida uma competência de comunicação. Quanto de conhecimento a Nívia tem disso, né? Quanto ela estudou sobre esse assunto, se fez palestras, cursos, quanto ela põe em prática no dia a dia, né? Como que é a comunicação da Nívia no dia a dia? É clara, é objetiva, ela se relaciona bem com todos os níveis da organização, quanto ela tem motivação de se comunicar dentro da empresa. Então, você vai avaliar os 3 elementos sendo colocados em práticas ao mesmo tempo, tá? Então, esses 3 elementos são muito importantes, tá? Então, a gente vai pensar um pouquinho aqui que a gestão por competência, né? A competência em si, ela tem esses 3 elementos. Conhecimento, habilidades e atitudes. O que são conhecimentos? Dentro desse elemento, conhecimento, você vai pensar em tudo que é educação formal, né? Se você fez uma graduação, uma pós-graduação, você fez um curso, uma palestra, um workshop, um treinamento, tudo isso aí, todo o conhecimento teórico que você adquiriu daquele assunto é considerado conhecimento dentro dos 3 elementos da competência, tá? Depois vem a habilidade, o quanto eu sei fazer, o quanto eu sei colocar em prática aquele conhecimento. Então, beleza, eu entendo sobre comunicação, mas o quanto eu coloco isso em prática no meu dia a dia? Poxa, eu fiz tantos cursos, mas às vezes eu nem coloco isso em prática, né? Então, a competência ela tem que estar acontecendo os 3 elementos ao mesmo tempo. E por último, conhecimento, habilidade e atitude. E atitude é exatamente o querer fazer. Dentro desse elemento atitude, tem uma série de coisas que englobam esse elemento, tá? Que é exatamente a questão dos nossos valores, né, das nossas crenças, das nossas emoções. Por isso que às vezes a pessoa, dentro de uma organização, você conhece uma pessoa, poxa, ela estudou tanto sobre comunicação, ela tem tanta experiência, mas ela não consegue colocar em prática aquilo. Ela não quer. Por quê? Porque ela simplesmente não quer fazer. E a competência, ela só existe quando os 3 elementos estão trabalhando consecutivamente, tá? Quando eu decido implantar um processo de gestão por competência, a primeira coisa que eu tenho que fazer é convencer a alta direção disso. Por quê, gente? Porque a alta direção é que vai dar todo o suporte, todo o apoio necessário para que a gente, como profissional de treinamento e desenvolvimento, possa disseminar isso dentro da organização. Até porque, apesar de ser uma metodologia simples, que não requer investimentos grandes para ser aplicado, mas tem uma questão aqui que a gente precisa muito do apoio da autodireção, porque, como eu falei, mexe nos subprocessos de desenvolvimento humano. Então, vai mexer na parte do recrutamento e seleção, na parte de avaliação de desempenho, na própria parte de treinamento e desenvolvimento, porque a empresa vai precisar investir nos colaboradores, porque de dentro do processo de avaliação vão sair competências a serem desenvolvidas, então recurso financeiro, tá? A metodologia em si, para ser desenvolvida e aplicada na organização, é prática, simples, a gente não gasta nada com isso, mas aquilo que vai fazer a ferramenta acontecer e rodar dentro da organização, aí requer investimento. Por isso que essa decisão tem que ser tomada com o profissional de RH, que é estratégico, e com a alta direção. Então, entendendo, uma vez que a alta direção definiu isso, eu vou mostrar para a alta direção que dentro do modelo de gestão por competência existem 3 grandes grupos de competências, que são as competências organizacionais, que são aquelas competências que descrevem a organização como única. Então, eu trabalho em X organização. Aqui essa organização tem essa cultura. Eles gostam que tenha proatividade, agilidade nos processos, que as pessoas sejam empenhadas com a segurança do trabalho. Então, quando eu vou definir as competências organizacionais, eu preciso definir com a alta direção, porque eles vão dizer que características eles querem que aqueles colaboradores que trabalham naquela organização tenham
para que possa criar uma unidade, ou seja, uma identidade daqueles profissionais. Então, eles vão dizer, olha, eu quero que a minha organização, as pessoas tenham a competência de segurança no trabalho, ou seja, as pessoas têm que trabalhar conscientes e têm que evitar acidentes de trabalho. Olha, minha organização, eu quero pessoas que trabalhem, sejam organizadas e proativas. Então, eles vão definir que competências eles gostariam que fossem comuns a todos os colaboradores daquela organização. Simplesmente porque ali tem uma cultura, tem valores e tem práticas específicas daquela organização. Depois disso, eu defini competências organizacionais, junto com a alta direção, eu vou para as competências técnicas. Aí vem um trabalho junto com a liderança, tá, gente? Sempre entendendo, eu sempre falo muito isso, preciso ser a melhor amiga dos meus gestores, tá? Por quê? Porque é com eles que o profissional de desenvolvimento humano mais conversa, tá? Conversa com os colaboradores, conversa, mas os gestores são as pessoas que mais nós temos contato e nós precisamos do apoio deles. Então, Nívia, o que eu vou fazer com essas competências técnicas, tá? Eu vou definir com cada liderança, dentro daquela área, vamos dar um exemplo da área comercial, eu tenho lá o cargo de assessor comercial. Então, vamos lá com a liderança, digo, olha, que competências o assessor comercial precisa ter? Competências técnicas, que são aquelas competências mínimas que ele precisa para desenvolver o seu cargo e desenvolver sua atividade dentro da organização. Aí ele vai dizer, olha, eu acho que o assessor comercial ele precisa saber atender bem um cliente, é uma competência técnica, atendimento ao cliente. Ele precisa ter habilidade de negociação, é uma competência técnica também, porque eu posso fazer uma formação em negociação. Então, ele vai colocar ali os requisitos básicos daquele cargo. E para isso, nós vamos fazer para todos os cargos da organização. Sempre entendendo que, quando eu for definir essas competências técnicas, eu preciso já logo definir os níveis de competências para cada step daquele cargo. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho lá o assessor comercial júnior. Aqui eu preciso como competência técnica mínima que ele tenha atendimento ao cliente e negociação. Ok. E o pleno? Que competências a mais ele precisa ter? Tem que haver essa diferenciação, tá ok, gente? Ele tem que ter... Aí a gente repete as competências. Tem que ter atendimento ao cliente, negociação, mas ele tem que ter também visão sistêmica. Então, ele tem uma competência a mais. Então, como profissional, quando eu for fazer esse trabalho, eu tenho que já pensar num processo como um todo, para não precisar refazer um trabalho, né? Então, eu já penso quais são as competências técnicas mínimas exigidas naquele cargo e dentro de cada nível o que diferencia um dos outros, tá? Para que vocês não percam tempo e façam um trabalho de uma vez só. Depois que eu definir as competências técnicas, eu vou pensar nas competências comportamentais. Que comportamentos são fundamentais que esse profissional tenha para desenvolver aquela atividade? Não vamos falar do profissional de assessor comercial, eu estou dando esse exemplo. Um assessor comercial que não tem habilidade de se comunicar está fadado ao fracasso, não é verdade? Então, comunicação é uma competência comportamental e eu posso colocar lá dentro como uma competência comportamental daquele cargo. Então, para cada cargo vai ter suas competências específicas, tá? Então, isso a gente vai ver mais lá na frente, como que a gente vai diferenciar de uma área para outra essas competências. Uma vez definidas as competências organizacionais, técnicas e comportamentais, uma dica que eu dou para os profissionais de desenvolvimento humano, que acontece muito, principalmente quando chega lá na etapa de avaliação de desempenho, é o fato de que eu preciso conceituar essas competências. Por quê? Porque as competências elas precisam sair da subjetividade e ganhar racionalidade. Senão as lideranças elas vão ter dificuldade de entender isso e de colocar esse assunto em prática. Tudo bem? Mas aí, quais são as etapas que eu, como profissional de treinamento e desenvolvimento, preciso seguir para que esse processo de gestão por competência seja implantado dentro da minha organização? Então, o primeiro passo eu dei lá na frente. Você precisa estudar sobre o assunto como profissional de treinamento e desenvolvimento.
entender bem o que é uma competência, ter domínio desse assunto, para quando você for explicar isso para a liderança, você saiba explicar e exemplificar. Então, eu vou lá estudar sobre o que é a competência, sobre o que significa cada elemento, que juntos eles são integrados, que a competência só existe se os três estiverem trabalhando consecutivamente. Então, tudo isso, creiam, na prática acontece. A gente tem que explicar isso para as lideranças, tá bom? E depois disso, eu já vou elencando ali no momento de estudo possíveis competências, porque eu conheço os cargos daquela organização. Então, eu já vou elencando ali que competências podem existir dentro de cada área. Por exemplo, na área de compras, negociação, na área financeira, análise crítica. Então, para cada área eu já sei mais ou menos o que competências técnicas e comportamentais são necessárias para mim. Então, eu já elenco ali na minha listinha tudinho. E quando eu for para a liderança, para fazer essa entrevista, para definir ali para cada cargo as competências técnicas, comportamentais, né, e organizacionais, eu já tenho ali um leque de opções que podem me ajudar e ajudar a liderança a refletir também, tá ok? E o segundo passo para isso eu falei que seria o levantamento, né, o mapeamento das competências, que é importante. E aí vem a parte do desenvolvimento das competências, tá, gente? Uma vez que eu identifiquei as competências, eu preciso passar pelo mapeamento. E como é que eu vou mapear essas competências? Lembra que eu falei dos processos dos processos de RH que vão ser impactados por uma implantação de gestão por competência? O primeiro processo é o recrutamento e seleção. Porque onde aqui eu vou colocar as competências organizacionais, técnicas e comportamentais? Dentro da descrição de cargos. Lá eu já coloco essas competências, tá? E a descrição de cargos, ela é a bússola do analista de recrutamento e seleção. É com ela que o analista vai no mercado buscar um profissional que atendam aquelas competências descritas no seu perfil de cargo. Então, é o primeiro processo que impacta. E depois disso, quando eu faço a descrição de cargo, eu vou precisar adequar o modelo do recrutamento e seleção às entrevistas por competências, que são entrevistas baseadas na experiência daquela pessoa. Então, quando eu entrevisto um colaborador, eu não vou perguntar como ele faria, mas sim como que ele praticou esse assunto, essa competência na última organização que ele trabalhou ou nas últimas organizações que ele trabalhou. Então, o primeiro processo de mapeamento, ele acontece dessa forma e já impacta a área de recrutamento e seleção, porque precisa se adequar para atender esse modelo de gestão por competência. E aí entra a parte realmente da análise da descrição de cargos, a observação. Uma coisa importante que também é uma dúvida que todos os profissionais têm sobre isso é: Nívia, como que eu faço para mapear essas competências? É simples, gente. Existe a parte de pesquisa e a parte de observação e a parte das entrevistas também. Eu sempre gosto de fazer as entrevistas, porque eu entrevisto a liderança e depois faço a observação se realmente corresponde àquilo, né? Se o gestor, de repente, não vai estar com um olhar contaminado do que aquilo. Então, eu geralmente agendo uma reunião com a liderança para fazer esse mapeamento, porque é o primeiro passo, né? Eu faço lá o mapeamento. Aí eu marco uma reunião com o gestor, eu entrevisto o gestor, pergunto dele que competências ele acredita que aquele assessor comercial precisa ter, tanto as técnicas quanto as comportamentais. Depois disso, eu vou para campo. Então, eu observo o trabalho do assessor comercial, eu converso com o assessor comercial para ver realmente se aquelas competências que foram sugeridas, né, como imprescindíveis para aquele cargo, realmente correspondem a realidade e a prática no dia a dia. Então, eu gosto muito de utilizar a parte de entrevista com a liderança e depois acompanhamento desse cargo na prática, ok? As duas coisas, tá? Esse é um ponto. Beleza, eu mapeei as competências, né? Aí vem a parte do desenvolvimento dessa competência. Nesse item, gente, o que acontece? Nesse item eu vou identificar o nível da competência. Por quê? Lembra que eu falei lá na frente que
eu preciso fazer um trabalho só. Quando eu for fazer essa descrição de cargo, eu já preciso ver o que competências são pertinentes ao assessor comercial júnior, ao assessor comercial pleno e ao assessor comercial sênior. Porque aí eu já elimino essa segunda etapa. E com base nisso, eu já vou fazendo a terceira parte, que é exatamente a parte de identificar nos colaboradores. E como é que eu vou identificar isso com os colaboradores? Através da avaliação de desempenho por competência. Então, eu vou ter que estruturar uma avaliação de desempenho por competência. Porque a partir do momento que eu já mapeei, né, eu já analisei tudo, eu vou precisar identificar hoje como que está o cenário da nossa organização. Como é o que eu espero e como que é o que nós temos hoje. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Então, eu sempre falo, por experiência própria, tá? Que eu já implantei esse processo em 2 grandes organizações, em 2 multinacionais. Então, como é que eu fiz lá? A avaliação de desempenho por competência, ela é uma descrição praticamente exata da descrição de cargo. Então, é o formulário muito idêntico. Em uma eu apliquei no formulário Excel mesmo, e a outra eu apliquei já no formato online, né? A empresa tinha lá um grupo de TI que tinha essa habilidade e eles fizeram uma plataformazinha e levaram o nosso modelo em Excel para dentro dessa plataforma. Então ficou ótimo. Mas se você ainda não tem esse recurso, faça em Excel mesmo, porque o que vale é a experiência do desenvolvimento que essas pessoas vão passar dentro do processo de avaliação de desempenho. Primeiro, porque elas serão avaliadas, vão receber feedback, isso é muito rico. E segundo, porque elas vão conseguir identificar o que a organização espera dela e o que ela precisa melhorar e o que ela tem de ponto forte. Então, pronto. Uma vez que eu apliquei a avaliação de desempenho por competências e eu identifiquei lá as competências que precisam ser desenvolvidas, qual é o próximo passo? Dali já sai, gente, o meu plano anual de treinamento. Já sai o plano de desenvolvimento individual também, porque eu já vou saber para cada colaborador quais são as competências que precisam ser desenvolvidas. E vai ser esse plano individual que vai para dentro do plano de treinamento e desenvolvimento. Então, eu já tenho ali, gente, mapeado o plano do ano todo. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou mapear aquelas competências ali, né? O que eu posso fazer para desenvolver aquilo e submeter a aprovação da diretoria por conta dos investimentos que possivelmente vão ter, né, para a execução desse plano de treinamento. O fato é que, se vocês observarem, gente, é um ciclo, né, que cada etapa vai acontecendo consecutivamente. Como experiência, eu posso dizer para vocês, gente, é maravilhoso, porque é assim muito gratificante para a gente que é profissional de treinamento e desenvolvimento, ter esse processo rodando muito bem. Por quê? Porque isso te ajuda, inclusive, num sistema de gestão integrado, porque é tão organizado e quando chega um auditor para auditar o teu processo do recrutamento e seleção até a parte do treinamento e desenvolvimento, ele considera isso 100% e você não fica enxugando gelo. Você consegue realmente desenvolver um trabalho eficaz, um trabalho rico. Eu fico muito empolgada de falar desse assunto porque eu já tive experiência prática disso. Eu sei que é muito suor, né, que a gente dá como profissional de treinamento e desenvolvimento para fazer esse trabalho, mas o que eu quero dizer para vocês a metodologia de gestão por competência é uma metodologia simples de ser aplicada. Você não precisa de ter investimento, gente. Você só precisa ter a tua capacitação técnica, vai buscar, vai estudar sobre esse assunto, seguir esses passos que eu te disse. Você usa ali, nível não tem um sistema, não tem problema, mapeia as competências ali no Excel realmente, faz as entrevistas com as lideranças, implanta, treina todo mundo, porque no modelo, quando eu implantei o modelo de gestão de competências, eu treinei todas as pessoas, tanto 100% dos colaboradores como 100% das lideranças, tá? Sempre entendendo que eu sempre tenho que treinar a liderança primeiro. Por quê? Porque é um conjunto de coisas, como eu falei, e isso tem que ser algo negociado com a alta direção, porque eles vão precisar investir em algum momento, como por exemplo, investir
na execução do plano de treinamento e desenvolvimento, né, que vai ser tirado disso. Então, é um ciclo muito legal. Começa lá com a descrição de cargo, onde eu mapeei as competências, eu defini para cada cargo quais são as competências comportamentais, técnicas, quais os níveis para um analista júnior, um pleno, um sênior. E depois disso, eu sei que para me identificar isso no mercado, eu preciso também trazer o modelo de entrevistas por competência. Então, eu vou também começar a melhorar o meu processo de entrevista, mas também pensar em testes comportamentais ou até psicológicos que tenham como eu identificar essas competências, tá? Isso também é muito importante. Depois disso, fiz tudo isso, eu vou precisar de uma avaliação, né? A avaliação de desempenho, na verdade, ela é uma ferramenta que mensura isso dentro da organização. Ela mensura o desempenho de cada colaborador e quando é uma avaliação de desempenho por competências, ela possibilita e está voltada para o desenvolvimento humano. Então, ali ela consegue identificar também, não só o desempenho, como também quais competências aquele colaborador tem muito fortes e quais ela precisa melhorar. E depois disso, já tem ali um trabalho pronto para o profissional de treinamento e desenvolvimento. Que trabalho é esse? É mapear todas essas competências, tá? E depois transcrever isso para o plano anual de treinamento. E aí, mapeou tudo isso no plano anual de treinamento, submete a aprovação da diretoria. Então, gente, o processo ele funciona assim, redondinho mesmo. Eu já tive a experiência de fazer isso manualmente, tá? Quando a gente faz um processo de avaliação manual, é um pouquinho mais difícil, porque assim, terminou o período de avaliação de desempenho, você vai ler avaliação por avaliação e mapear competência por competência a ser desenvolvida. Então, é um trabalho que, geralmente, quando termina a avaliação, tu fica um mês full time fazendo isso, mapeando essas competências. Então, é um trabalho um pouquinho maior, mas o que eu deixo e fico satisfeito em dizer para você é que é um trabalho que é possível de ser realizado, que basta a força de vontade do profissional de treinamento e desenvolvimento, de querer fazer a diferença, de querer ser um profissional realmente estratégico. E eu também tive a experiência, né, de ter a mordomia de um sistema, que é muito legal também, porque você vai lá, filtra as competências que precisam ser desenvolvidas. Tem lá quais competências abaixo de 7 que precisam ser desenvolvidas. Filtra lá e você já tem aquele trabalho ali em questões de minutos, né? Então, é muito bom, mas o que eu quero dizer para você é que você não precisa ter a melhor top investimento para fazer o processo de gestão de competências, porque é um processo, é uma metodologia simples de ser aplicada. Basta você estudar para conhecer sobre o modelo de gestão por competências, estudem mesmo para que vocês possam tirar as dúvidas das lideranças e para que vocês possam convencer a diretoria de que isso é importante e que profissionais qualificados dentro de uma organização levam a organização a patamares maiores, levam a organização a se destacar no mercado. Essa é a consciência que você, como profissional de treinamento e estratégico, deve levar à reflexão para a sua autodireção. Eu quero agradecer a participação de vocês aqui. Muito obrigado. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários no YouTube e eu vou responder a todas as dúvidas, tá ok? Continuem me seguindo, que eu vou continuar trazendo dicas práticas de como você implantar processos na área de desenvolvimento humano organizacional, tá? O meu Instagram é Nívia Leite e o meu Facebook também é Nívia Leite. E o meu canal no YouTube é Nívia Leite _ aprendizagem, tá? Então me sigam, tá? E curtam lá o meu canal, curtam meu Instagram, curtam meu Facebook, que lá tem dicas muito práticas, tá? Muito obrigado e até a próxima segunda-feira com mais dicas para você. Até mais!